É Mengo Tengo, no meu Tengo é só Flamengo. Tererê, sou Flamengo até morrer. É Mengo Tengo, é Mengo Tengo, no meu Tengo é só Flamengo. Tererê. Fala galera, Vinícius Ribeiro do canal Sou Mengo Tengo aqui. Salve rapaziada, Lucas Rocha na área, vambora? Vambora mesmo. Cara, Brasileirão começou, né? Graças a Deus, pra nossa felicidade, né? A gente gosta muito de um futebolzinho aí. E vou poder ver o filipismo em ação segunda e quarta. Que pariu, que maravilha. Olha, domingo e quarta. Eu não fui nesse jogo contra o Internacional, né? Mas pretendo ir no próximo aí. Próximo jogo nosso em casa. E os outros, né? Então, vamos ver como é que vai ser o Mengão. Daqui a pouco a gente vai falar do Mengão, né? Da partida do Flamengo contra o Internacional. Sim. Mas a gente também quer trazer para a rapaziada aqui, né? Que era o nosso plano. Né, ao final, a rodada ainda não finalizou, né? Tá rolando Bragantino e Ceará. O Ceará tá ganhando de 2-0 lá em Bragança. Com 33 minutos agora. Exatamente. A nossa ideia é fazer um giro de notícias, né? Sempre que for terminar a rodada aí, né? Trazer para a rapaziada aí os resultados da rodada, como é que tá a tabela do Brasileirão. A gente vai falar, não vai falar de todos os jogos, né? Porque, senão vai ficar um vídeo muito grande. E a gente sabe que você não gosta de ver porra de vídeo grande, né? Então, a gente vai trazer um vídeo mais resumido aí. Vambora. Esse agora a gente tá só dando só uma explicação, né? Porque isso, mais o placar pra galera poder... falar um pouquinho às vezes do jogo. Acordou do coma ontem, não tá sabendo de nada. Porra, exato. Placar... isso aqui aconteceu isso, próximo jogo, vambora. E aí no final a gente vai falar, obviamente vai dar destaque pra Flamengo Internacional, que foi um jogão. Exatamente. E, na minha opinião, já adiantando, né? Flamengo foi melhor, né? Mas, enfim. Internacional foi competente. Futebol é jogado, né? Tem jeito. Exato. E depois vamos falar também dessa expectativa aí da estreia do Flamengo da Libertadores na quinta-feira contra o Deportivo Táchira, né? Time da Venezuela. Exato. Mas então, vamos lá, giro da rodada. Vamos conversar aqui com... Giro da rodada, vou jogar na tela para a rapaziadinha. Joga legal. Beleza? A gente começou... Primeiro jogo aí. Né? Cruzeiro e Mirassol. Cruzeiro ganhou do Mirassol, né? Nesse jogo em casa, com um gol do Gabigol, inclusive. Um belo gol do Gabi, né? Inclusive. Gols de Gabigol e Dudu, não é isso? Gabigol e Dudu. Olha aí, as contratações fazendo valer. Já garantiu uma vitória. E o gol do Gabigol foi um gol difícil, hein, cara? Que não fazia aqui há muito tempo já, hein? Né? De primeira, virando o pé ali. Foi um bom gol. Cara, no limite da linha ali, né, também. Eu acho que o Cruzeiro teve um pouquinho mais de sorte do que competência nesse jogo. O Mirassol chegou bastante no gol do Cruzeiro, finalizou demais, assim, esse foi um dos jogos que eu vi, né, eu vi alguns jogos na rodada. Sou meio tarado de Brasileirão, então assisto bastante aí. Mas, enfim, vitória do Cruzeiro em casa, né, eu acho que quase todos os mandantes venceram, né? Tá? Quase todos não, né? Mas bastante mandantes venceram aí na rodada. E o segundo... mas é isso mesmo, de visitante vencendo, só o Ceará agora, né? Isso que o jogo não terminou. Mas tiveram outros empates, né? Exato. Na rodada. Fortaleza e Fluminense, 2-0 Fortal, né? Com o Fluminense não jogando nada, quase nada, né? No segundo tempo, o Fortaleza também, caralho, não chutou a gol, não rendeu, né? Acho que tentou manter o placar. Tem um dado relevante que eu vi, né, mais cedo, falando que o Fortaleza é um dos times mais envelhecidos do campeonato, mais até do que o Fluminense. Aquele Fluminense lá que venceu a Libertadores, né? Se você olhar o time titular ali, cara, acho que só um jogador tem menos de 30 anos. Dá pra ver aqui, ó. Olha lá, a média, idade média, 32,8. Né, uma idade bem avançada. João Ricardo, 36, Pikachu, 32. Todo mundo, tem um só que abaixo. Só o Kusevich, né, que veio do Palmeiras aí. Isso, que é 28, né, que também já é... 28. Não é tão novo, o restante, né? É 30 Exato. a mais, irmão. O restante é 30 Exato. a mais. Então, assim,
naturalmente, ainda mais o jogo que o Fortaleza gosta de jogar, que é aquele jogo reativo, né? Então, naturalmente, o Fortaleza, nos segundos tempos, né, vai sofrer um pouco ali essa queda de rendimento e não tem um elenco tão enxuto assim para repor as peças à altura. Mas venceu e consagrou a queda. Aí, né? Consagrou a queda do Mano, né? Também. Né? Que estava balançado, jogou pouquíssimo. Que os tricolores ficaram chateados com a derrota, mas talvez felizes com a queda do Mano, né? Exato. Felizes com a queda do Mano. Só para fechar esse assunto, né? De novo, colocaram o Marcão lá de tapa-buraco e ainda não tem uma definição de quem será esse novo comandante aí, né? Então a gente está... Vamos ver tricolor como é que vai ser, aguardando. Né? Porque o Mário, ele caga um pouco para perfil de treinador, né? Mário? Que Mário? Pô. Lá ele! Segue lá. Pô, cara, o Mário, ele não mantém o perfil, né? Então saiu o Diniz, aí veio o Mano, um treinador totalmente diferente, né? E agora vamos ver quem ele vai trazer aí. Eu especulo que com a saída do Dorival da seleção, né? Que se você também estava em coma, não está sabendo disso, né? Foi demitido. Eu especulo que pode ser que se inicie uma dança das cadeiras aí. Então, por exemplo, o Dorival vai pro Fluminense e o Mano vai pro São Paulo no lugar do Zubeldia, enfim. Então pode ser que se inicie essa dança das cadeiras. Ou o Dorival volte pro São Paulo. Lá no Grêmio, o Quinteiro tá meio balançado, né? Mas beleza, o Grêmio ganhou o jogo, né? A gente vai até falar que ganhou, a partida aí. Mas é um time que o Mano tem uma identificação, né? E tem o Renato Gaúcho aí desempregado também, né? De férias também, exato. Vai, então, próxima partida aí. Grêmio e Atlético Mineiro, né? Vitória do Grêmio. Que, pô, o Volpe agarrou demais, cara. Esse jogo aí era pra ter saído a vitória do Atlético Mineiro. E o Volpe fechou o gol. Mostra os números que você tinha falado, né? 7 chutes a gol, né? Foram 7 grandes chances do Atlético Mineiro, 22 finalizações. O Volpe fez 6 defesas no jogo. O bicho vai ser dobrado pro Volpe. Agarrou demais, cara. Pô... Assim, garantiu a vitória, uma vitória importante pro Grêmio, né, cara? Jogando em casa contra um time virtualmente melhor, né? E pelos números dá para ver que o Atlético teve números ali para vencer a partida. Então, assim, 3 pontos importantíssimos pro Grêmio, que não tem um time tão bom quanto o do Galo, né? O Grêmio ainda não encaixou. Eu até gosto, cara, do time titular do Grêmio. Eu gosto também, acho interessante. Bons jogadores, mas ele campo bom. Não encaixou ainda, né? A zaga eu acho fraquíssima, né? A zaga é o direita, ponto quando não joga o Igor Serrote, joga o João Lucas, que também é fraco. A linha de zaga, pra mim, é fraca também, enfim. Acho que é o grande ponto fraco aí do Grêmio. Mas gosto do Arezzo, gosto do Bright White, né? Eu gosto dos meias aí, tirando o Edenilson, que já tá velho, né? Mas tá velho, mas é aquele cara que entrega, né? Fez o golzinho ali, então... Ele vai entregando ali ao longo do Tem ainda para entrar aí o Monsalve, tem o Cristaldo, tem bons jogadores para poder entrar nesse time do Grêmio aí. Próximo jogo foi um time até que a gente ressaltou, que começou muito bem o ano, né? O Juventude. Sim. Ganhou bem do Vitória com 2 gols do Gabriel Talhari. Vitória que a gente trouxe, que a gente acredita, né? Que vai ser um dos rebaixados, né? Vai brigar ali, candidato ao rebaixamento, o Vitória do Juventude aí no Jacone. Até com menos posse, né? O Vitória trocou bem mais passes, mas o Juventude foi muito Mas também aquele passinho de lado, né, cara? Aquele passinho de quem não sabe o que fazer com a bola, né? Então... Criou pouco, chegou pouco na sua zona de ataque. Outro Juventude, como sempre, fazendo valer seu mando de campo. Né? Importantíssimo. Eles são muito fortes lá, né? Muito forte. O Alfredo Jacone tem um excelente gramado, inclusive. Um dos melhores do Brasil. Quando não tá chovendo, quando né? Tá alagado, né? Quando tu não tem que jogar com a canoa. Exato. Próximo jogo aqui foi São Paulo Sport. Empate do São Paulo, né? Que deu uma balançada a mais no Zubeldia aí.
Sim, O São São Paulo cada dia até, mais enforcado, né? até criou algumas chances, cara, mas estava desfalcado, né? Sem o Lucas Moura, que é o seu melhor jogador, sem o Oscar também. Sem o Oscar também, exato. Teve um joguinho aí infeliz, né? É, Contra assim, o por Sport. estar jogando em casa e contra o Sport também, que, enfim, a gente falou, né, que acredita que vai ser um dos times que também vai estar brigando aí por baixo, na parte de baixo da tabela, Sim. dava para o São Paulo ter conquistado esse pontinho aí, mas no final das contas é aquilo, né? Pelo menos também não perdeu, né? Então ficou ali. Se sai com a derrota, eu acho que a torcida já ia estar pedindo bem mais a cabeça do Bem mais, Zubeldia aí, né? bem mais. Mas é isso, eu acho, a gente já até falou, né, que o São Paulo é um time que vai beirar ali a zona de Libertadores, mas se forem só 6 vai acabar pegando o Sul-Americano, né? Não acho que seja time Exato, para brigar ali pelo G6, não. Exato, Então, porque o time titular do São Paulo é interessante, mas o Zubeldia parece que bateu no teto e não consegue mais fazer esse time jogar, né? Então, consegue extrair eu mais, né? acho, eu acho que vai precisar realmente ali fazer uma troca para dar uma chacoalhada, porque os 11 iniciais ali do São Paulo é um time interessante, cara. Interessante. De fato. Cara, dos jogos Próximo de jogo. sábado, vou dar uma pulada no Flamengo Internacional, que a gente vai falar aí no final, vai dar um Isso. destaque maior. Então a gente vai para domingo aí, jogo de 4 horas, que foi Palmeiras e Botafogo. Um empatezinho aí, né? Entre os dois times. Eu Postulantes achei, ao cara, título, né? eu achei que no primeiro tempo, principalmente, dava para o Botafogo ter saído com essa vitória. Mas no segundo tempo, mesmo que o Palmeiras não tenha jogado muito bem, né, deixou boas oportunidades de gol ali, cara. O Vitor Roque perde uma de cabeça sozinho. Sozinho. E ele isola a bola de cabeça por cima do gol. Pô, teve uma chegada boa do Flaco que chutou, deu uma medalhada no peito do John. No peito não, né? Acho que ele cai para a direita e estica a perna, a bola bate na perna dele, de cara pro gol também. Dava pro Palmeiras também sair com a vitória. Então talvez o empate, pelas chances criadas, até ficou, né, justo de bom ali, né? tamanho. Mas eu achei que de bola jogada o Botafogo foi um pouco superior. Poderia ter saído superior. com essa. Mas também não foi um jogo primoroso assim, né, cara? Não foi um jogo cara, não foi. morno, né? Foi um jogo bem morno ali. Óbvio, o Botafogo, treinador novo, né? Tentando implementar ali sua ideia de jogo. E o Palmeiras, que no Abel, pelo que parece, last dance, né? Cara, muito pressionado, a galera já sabe que ele não consegue mais tirar também dos caras, então... Eu acho que o Abel, cara, ele bateu no teto, assim, e não queimar. Até saiu um gol do Bragantino aqui, ó, ao vivo, bolinha na tela, hein? Cara, eu acho que o Abel, ele não quer mais também, né? Só você ver pelas coletivas dele, ele sempre ignorante, não responde nada. As pessoas perguntam de desempenho, ele não responde, ele dá patada. Foge, não, só dá fora, pô, só é grosseiro. Sim, sim. Pergunta por que deu errado, porque faltou a gente meter mais gol que o adversário, sabe? Então, assim, parece que não quer mais, cutucou a torcida também. Torcida, né? Então, cara, mas assim, um pouco disso tem um pouco dessa soberba dele mesmo, né, cara? Ele sempre foi um cara assim, se ganha, tudo maravilhoso, olha o que eu fiz, se perde, veja bem, né? Veja bem. Aí já começa a achar outros assuntos para desviar a incompetência dele, porque ele é o treinador do time, né? Sempre foi assim, dificilmente você vai pegar uma entrevista dele que ele perdeu, ele vai falar, putz, cara, perdi porque eu errei nisso. Não vai achar. E o Palmeiras então acho que a torcida... Sim. Fala pode falar, irmão, foi mal. Não, acho que a torcida cansou disso também, cara. O cara sempre entrega título e tal, beleza, faz um time competitivo ali também, mas cansou um pouco disso, cara. O Palmeiras não consegue jogar, né, cara? Tipo, empata, vence de 1-0, mas aquele jogo feio, amarrado, moroso, acho que a torcida encheu um pouco de saco de ver isso, né? Até porque esse ano o Palmeiras talvez, vou me arriscar a falar aqui, que dos últimos 5 anos, hoje o Palmeiras tem o melhor elenco possível, né? Então, tem que fazer o time jogar. Tipo, a torcida não vai ficar se contentando com esse joguinho medíocre aí que eles estão entregando, entendeu? Cara, o Palmeiras se resume a cruzar a bola na área e tocar a bola no Estevão.
Então, não tem mais nada. O time não tem mais nada. Não tem um... Muito pouco, né? Pro elenco que tem meio, né? esse ano. O time se movimenta mal demais. Enfim, eu acho que, de fato, vai cair aí a resposta de um técnico à altura do elenco. A Leila vai ter que ser criativa, né? Aqui no Brasil, para mim, não tem. A não ser que ela vá lá tirar o Roger Machado do Internacional. Mas acho que aqui no Brasil se bem que esse ano, nos últimos anos, os gringos, né, estão mais propensos a aceitarem trabalhos no Brasil. E o Palmeiras, com o elenco que tem, é fácil convencer, né? Eu não sei quem eles podem buscar, né? Talvez tenham que fazer como o Botafogo, de ser inventivo nos nomes, né? Que aí o Botafogo, como o próprio Abel, né? Que pouquíssimas pessoas conheciam e ele veio e fez um bom trabalho, né? E deu muita sorte. Bom trabalho e assim, resultados. Né? Deram sorte também, né? Porque o primeiro alvo deles era o Miguel Ángel Ramírez, que estava quase tudo certo e de repente ele deu para trás. Não foi pro Palmeiras, aí o Abel chegou, né? Então, enfim. Vamos pro próximo. Jogo de domingo também de 6h30. Vasco e Santos. O Santos abriu o placar. Talvez o jogo mais legalzinho, assim, né? Tipo, não de futebol jogado, mas de reviravoltas, né? O primeiro tempo foi totalmente do Santos, cara. Primeiro tempo totalmente do Santos. Pra mim, poderia até ter saído com mais gols aí do que acabou fazendo, de fato. E o Vasco, no segundo tempo, voltou melhor, né? Bem melhor. O Carille faz algumas substituições que surtiram efeito, inclusive o Payet entra e faz o cruzamento para o gol do Verratti. E aí a zaga do Santos é um pouco confiável também, né? Puta que pariu, toda a bola aérea. O Gil, do primeiro gol, ele não se ligou que tinha que marcar, ficou parado em cima da linha e quando foi sair já era. No segundo gol também ele e o Zé Rivaldo ficaram olhando para a bola sendo cruzada e quando olharam para trás tava o Verratti cabeceando sozinho, sem sair do chão. E se não fosse o Gabriel Brazão, Brasil, né? Se não fosse Gabriel Brazão, o Verratti tinha feito outro. O Brazão fez uma defesa absurda. Tá aí. Bom goleiro, cara. Bom goleiro que o Santos tem. Mas a zaga, nossa senhora, sofrível. Demais. Inclusive, a gente colocou aqui que o Santos também vai ser esse time ali que vai brigar na parte baixa da tabela, né? Vasco e Santos. Exato. Próximo jogo, então, Bahia? Bahia e Corinthians, pô. Esse aqui, cara, eu tava vendo o jogo também, né? Bahia é um time que eu quero acompanhar bem de perto no ano. E o Everton Ribeiro fudeu o Bahia. Enlouqueceu, né? Porque, assim, ele tinha acabado de tomar um amarelo praticamente no final do primeiro tempo e logo no início do segundo tempo ele faz uma outra falta, caindo em cima falta meio idêntica, né? Caindo meio em cima do tornozelo do cara lá. Estranho. A falta, assim, as duas faltas. Fudeu o Bahia. O Bahia tava muito bem, cara, no primeiro tempo. Quando tava 0x0, conseguiu chegar 2 vezes com muito perigo na área do Corinthians lá. Por pouco não faz o gol. E aí depois de uma jogadaça do Juba, né? Luciano Juba, que sai cortando todo mundo pra esquerda. Todo mundo ali, né? Bota a bola na cabeça do Gilberto. Golaço. E aí depois teve a pressão do Corinthians, né? Acabaram sofrendo uma pressão, tomaram o gol. O Bahia, com -1, também teve uma oportunidade de marcar com o Lúcio, né? Acaba tomando uma decisão ruim, demora a chutar e quando vai chutar a zaga do Corinthians chega travando ali. E é 1x1 que até que foi bom pro Bahia diante do contexto, né? De ter -1 jogador aí. Mas o Bahia saiu com aquele gostinho também de, porque tomar o gol aos 90 minutos 90, é triste. Cara. Batalha, desde os 51, o Everton é expulso, né? E aí, tu fica ali, cara, 40 minutos batalhando, brigando, correndo em dobro. No último minutinho, quase no último lance da partida, tomar um golzinho. É sofrido. Porra, que eu ia sair xingando do estádio é brincadeira, né? Eu sei que o Everton Ribeiro ele tem moral com a torcida lá, né? Muito. Caralho, ele não ia fugir do xingamento, não. Não fugir, não. Não mesmo. Tomar no cu, mano. E aí, aí chegamos nele, né? No Malvadão. Chegamos nele. No Mengalvio, no Mengudo. O jogo, talvez o jogo mais esperado, né, dessa rodada, por se colocar à prova ali, tanto o Inter do Roger quanto o Flamengo do Felipe, né? Hoje, falou, né? Em março, 31 de março, os 2 melhores futebols praticados, né?
A gente falou isso no vídeo da tier list, né? Que eram os dois melhores times de bola jogada até aqui. O primeiro tempo, de fato, foi mais equilibrado, né? Eu acho que o Felipe Luiz acabou pecando um pouquinho na escalação do Bruno Henrique, que não formou uma dupla de ataque com o Juninho, de fato. Sim. Ele joga um pouco mais recuado, mais na zona do meio ali, né? Próxima à área. Né? E não achei que rendeu Michael legal. Bem espetado lá de um lado, né? Michael bem jogadão na esquerda lá, né? Dando muita amplitude pro time. Com o Alexandre subindo mais pelo meio, né? Que tem um pouco mais de qualidade no passe. Então, o Alexandre não estava fazendo tanta ultrapassagem. E aí, cara, achei que o gol... Mas também assim, cara, achei que o Flamengo foi bem também, foi bem no primeiro tempo. Foi bem. Mas o Roger conseguiu igualar com, cara, observação, mano. Tem a hora que ele puxa o Fernando, coloca ele do Fernando para ser um terceiro zagueiro ali, então acaba dificultando um pouco a penetração ali pelos pontas, né? Porque você acaba alargando também a tua marcação. Acho que o Roger foi bem inteligente e dificultou o jogo do Felipe Luiz. Cara, quando teve a única oportunidade, foi lá e fez o gol, né, cara? Esse time do Inter sabe marcar também, cara. É um time que marca bem. Sabe. Tava marcando bem, né? Inclusive no... eu não gosto muito dos volantes do Inter. Acho que talvez até o Thiago Maia volte a ser titular, né? Com a não saída dele. Então acho que ele vai voltar a ter espaço ali. Porque eu não sou muito fã dos volantes do Inter, não. Cara, eu já gosto. Acho eu já gosto pesados. E eu acho que eles estão jogando muito bem. Aqui o Fernando já é muito velho, mas o Fernando tá jogando muita bola. E o Bruno Henrique tem muita qualidade, cara, mas também já tá com uma certa... Esses dois volantes não aguentam, tanto que eles já voltam pro segundo tempo mais cansados, né? O Inter já volta pior que o Flamengo no segundo tempo. Bem pior. O Flamengo já então, mas eu acho que também o Felipe conserta a escalação dele, né? Coloca o Plata e o Cebolinha. Cebolinha que entrou muito mal, né? Pra mim... Cebolinha, que entrou mal, mas menos pior do que o Luiz Araújo, né? Que não jogou nada. É impressionante. Inclusive... O erro do gol ali, que origina a jogada do Inter, é um passe que ele, sei lá, absurdamente tenta um calcanhar ali, meio que no meio de campo ali. Erra, ele gosta né? pouco, né, cara? O Luiz Araújo, ele gosta um pouco dessa... Enfeitar ali, né? Dessa enfeitada, né? Então, e assim, vou voltar aqui a tela, né, pro nosso rosto aqui. A gente deixar, a nossa carinha. Nossos pais não se esforçaram pra botar a gente no mundo pra gente ficar com a cara pra longe, né? Pelo amor de Deus, porra. Exatamente. Então, enquadrar aqui, porra. Cara, isso aí. Eu achei que as substituições foram boas na ideia, né? O Everton Cebolinha não rendeu na prática, entrou mal demais. O Plata, pra mim, entrou bem, é um jogador muito mais associativo, né? Quando cai no meio. Sai Michael, e aí entra o Michael Cebolinha, e entra né? o Cebolinha. E Michel também não jogou nada. E aí sai o Luiz Araújo, que tava mal, e entra o Araújo e entra o Plata. Isso. Aí o Bruno Henrique... As mesmas funções mesmo. E aí o Bruno Henrique, ele passa a jogar um pouco mais à frente. Ao lado do Juninho. Ao lado do Juninho. Achei que o time... Exato. E o Plata faz aquele meio campo ali, né? Vai fazendo as funções de meio campo ali, o Plata. Aí depois o time muda, né? Porque... Entra o Alacian no lugar do Bruno Henrique. Muito bem, o moleque entrou bem de novo, hein? Muito bem, teve oportunidade, né? Poderia ter feito gol, inclusive. E entrou o Matheus Gonçalves no finalzinho já também, né? Que aí entra o Ayrton Lucas no lugar do Léo Pereira, que tomou aquela porrada no joelho. Inclusive, temos aí a notícia que talvez ele não jogue, mas não teve lesão, né? Pelo menos a gente fica mais tranquilo. Exato, A notícia que saiu hoje, né? Segunda-feira, é que foi feito aquele exame de imagem com aquela máquina nova lá que o Flamengo comprou, né? Não foi diagnosticado nenhuma lesão e o jogador participou do trabalho regenerativo normalmente com a equipe, né? Sim. Mas ainda sente dores no local. A gente espera que seja só aquele famoso tostão, né? Aquela porradinha que você toma ali, fica dolorido e tal, mas 2 dias depois você já tá de boa ali. Aquela porrada dói legal, mano. Porra, tá maluco. Aquela joelhadinha que pega aqui do lado. E se não ficar um rosto fudido... Dói legal. Vai ficar um rosto mais. Vai ter que botar um pouco de gelo aí, Léo Pereira. Porra, pelo amor de Deus. Então, fez um gelo quando chegou em casa, é brincadeira.
Rapidamente, Vini, fala aí pra mim. Um Bagre e três craques do Flamengo. Bagre pra mim foi o Cebolinha, cara. Assim, a galera pode até falar assim, o Juninho perdeu o gol. Cara, não perdeu. Não. Ele ganha bem na velocidade, ele vai tirar no limite certinho, mas a porra do Antony dá um toquinho na bola, cara, de leve. Exatamente. Que eu acho que se ele não dá esse toque, a bola bate na trave e entra. Porque ela ia bater bem mais pra parte de dentro, né? Só que aí esse toquinho joga ela um pouco pra fora, ela bate na trave e sai. Então, assim, o Juninho teve boa movimentação. Achei que a cabeçada dele do primeiro tempo foi boa. Tava impedido, né, também. Enfim. Então, pra mim, Bagre, o Everton Cebolinha errou, entrou e errou a porra toda. Perdeu bola. Como Bagre, hoje, infelizmente, é até estranho falar isso, né? Mas eu vou de Luiz. Errou aquele calcanhar ali. Não jogou bem, enfim, não marcou na jogada do gol. Cara, série de erros assim. E aí, então eu vou ficar com ele como Bagre. Né? Cara, inclusive levantaram uma questão na transmissão que o Luiz Araújo ele joga melhor quando entra no segundo tempo do que quando tem jogado entrando, né? Então, assim, talvez ele sendo aquele cara que entra no segundo tempo pegando um time um pouco mais cansado, né? O adversário um pouco mais cansado, ele já bem mais solto, né? bem menos desgastado do que os marcadores. Talvez ele seja um cara para entrar mais no segundo tempo, né? A gente até falava que o Luiz Araújo estava merecendo a titularidade e tal. Mas talvez não. Se o Gerson voltar, de fato ele vai para o banco. É que também, cara, é complicado a gente julgar isso só com um jogo que ele jogou mal, porque foi um jogo que o Flamengo não teve meio-campista criador, né? E, de novo, ele não jogou na melhor posição dele, né? Onde ele gosta de jogar ali e tal. Cara, ele joga mais na direita, né? Ele jogou mais na direita nesse jogo. Não foi tão por dentro. Mais ou menos, porque o Juninho caía muito por ali também, né? O Juninho jogou pelo meio, mas quando caía a ponta dele, né? Mas ele então, não sei. Bastante da direita ali. Eu queria ver um jogo dele na direita com a Arrascaeta no meio, entendeu? Para trocar de posição os dois, para ele ficar com aquele corredor ali inteiro para ele, né? Enfim, queria ver essa partida dele assim começando. Mas o Fluminense ele já não tinha ido bem para mim também, já tinha começado o jogo, né? Os dois jogos dele contra o Fluminense para mim foram abaixo, ele já tinha começado a partida. Mas assim, e contra o Vasco que ele entra e faz o gol, ele tava no banco, né? Então, no banco, exato. Então é isso. E craque pra você, cara? Fala dois aí. Craque da partida pra mim, cara, os craques pra mim, eu vou de novo de Pulgar. Pra mim, jogando muita bola, ele tem jogado muita bola. Muito. Dono do meio de campo. Ele gere demais a posse do Flamengo, consegue ditar muito por onde o Flamengo vai manter suas posses, né? Por onde o Flamengo vai atacar. Então, muito bom jogo. Esse ano eu acho que ele tá até mais ousado com esses passes, né? Aqueles passes mais difíceis, que ele tem capacidade para isso, né? Exato, ele tem capacidade para isso, e eu acho que o Felipe tá estimulando que ele faça mais vezes, né? Cara, tenta, vai lá, tenta, porque se você acertar, a gente, meio caminho andado, né? Já tá ali na frente da área. Então, concordo com você. Tem mais alguém aí para destacar? Eu acho que o maior destaque para mim foi o Pulgar, mas eu vou de Léo Pereira, que além do posicionamento no gol, né? No gol que ele faz no Flamengo, ele fez uma boa partida também contra o Borré. Não jogou, né? O Borré não tocou na bola e ele caiu bem ali do lado do Léo Pereira, né? Tentou sair da área também para buscar o jogo, não conseguiu. O Vitinho, que também atacou muito a área pela esquerda, também não conseguiu jogar assim, né? O Alexandre e o Léo Pereira marcaram muito bem. Então, eu vou de Léo Pereira como meu segundo melhor jogador aí. Tô contigo nessa, cara. Compro os dois. Acho que os dois foram muito bem. E aí, infelizmente, teve aquele acidente ali de trabalho no final, né? Que o Léo Pereira tem que sair. Vamos rezar para realmente só ter sido aquela pancada, e aí 2 dias depois o cara tá novo, né? Porque a gente falou que o Danilo chegava para tirar a titularidade dele, mas parece que com a sombra do Danilo, o Léo Pereira voltou a jogar bola. Meu amigo. Com certeza ele viu o vídeo aqui do Mengo Tengo
fica óbvio. Aí ele falou assim, então esses filhos da puta vão se fuder agora que eu vou jogar pra caralho. Então vocês vão ver legal. Eu não vou jogar não? Então beleza então. Vai tomar e no cu você dois e o Danilo. Exatamente. Danilo tá jogando bem. Cara, assim, e aí, cara? Eu achei que o Flamengo foi muito bem, assim, pô, a gente sai... O empate contra o Inter não é um resultado ruim, porque o time do Inter é um time muito bom, mas achei que pelo contexto do jogo, o Flamengo teve mais oportunidades, a gente jogou melhor. Exatamente. E aí, saiu um pouquinho frustrado com o empate, mas também feliz com a partida. Para mim, o nosso primeiro grande teste, assim, o Fluminense é um time, é rival e tal, é clássico, mas grande teste de time que estava jogando muita bola, que tem um elenco legal, foi esse, e o Flamengo jogou muito bem. O Inter teve pouca oportunidade. Só pra tu ter... Inclusive, a única falha que eu achei de fato foi aquele gol do Bruno Henrique, e ele acertou um chute foda, e a gente tomou o gol. Então, isso que eu ia falar. Tipo assim, o Flamengo teve um momento de bagunça, e aí quando você vê que o teu adversário é bom, cara, você vê o giro que o Alan Patrick faz, ele pega a bola, espera, sustenta o contato do Wesley e do Léo Ortiz, né? Dá o passe certo. No Bernabé, né? E aí o Bernabé absurdo também, acha um lançamento perfeito. E o Bruno Henrique acerta um chute perfeito. Então, tipo assim, porra, tem pontos que dá pra melhorar ali? Tem. Pô, o Léo Ortiz voltou num trotezinho safado. Porra, o Luiz Araújo não pode tentar aquele passe ali de maluco, né? Não pode. E se errar, tem que voltar pra marcar. Mas, porra, tu tem que dar também... bônus pro time, que é muito bom. O cara acertou tudo na jogada e golaço, assim, golaço. Golaço mesmo. Mas só que a gente falou, o Flamengo deu 19 chutes na direção... 19 finalizações no total, né? 19 finalizações contra 5 do Inter, né? E aí dessas 19, 5 foram no gol. Uma só do Inter foi no gol, que foi o gol, né? O Rossi não fez uma defesa no jogo, né, cara? Não fez, exato. Uma defesa no jogo. O Flamengo contra um time que gosta de ter a bola, né? Que é o time do Inter, terminou com 63% de posse. Então, sim, foi isso que você falou. A gente sai frustrado porque, em vez de sair com 3 pontos, saímos com um só. Mas, pô, a gente tá falando que o Inter vai ser um postulante ao título. O Flamengo encarou o Inter e foi melhor que o Inter. Então, eu acho que eu também saí satisfeito com a partida, assim, desse primeiro teste bem sucedido, né? Agora, eu quero saber também o que a rapaziada acha, né? Porque a gente falou aqui, ó, tá aí, ó, mais de 25 minutos de vídeo falando, né, da rodada, do Flamengo. O que vocês acham, rapaziada? O que vocês pensaram da partida do Flamengo, do Inter? O que vocês esperam mais pro ano? Deu para ficar mais empolgado ainda do que já estavam? Não gostaram? Enfim, o que vocês acharam? Deixa um comentário. Comenta legal aí, rapaziada. Pô, vai lá nas nossas redes sociais, se for pra xingar a gente lá, xinga também. Fica à vontade. Pô, a gente troca ofensa, pô. A gente xinga, manda se fuder também, pô. Exato. É isso, cara. E aí, Vini, pra gente poder finalizar aqui, a gente tem que falar da estreia da Libertadores, né? Quinta-feira agora, contra o Deportivo Táchira. E aí, algumas notícias que surgiram hoje, né? Notícias boas, tá? 3 notícias boas. Primeiro, a não lesão do Léo Pereira, né? Que bom, chega de lesão, pelo amor de Deus. Segunda, retorno do Pedro com os treinamentos normais, né? Ou seja, o Pedro está treinando conforme o restante do time. Então, já não faz nada de fisioterapia, já liberado de fortalecimento, pelo departamento já está entregue. Médico. Exatamente, já está entregue para o Felipe poder utilizá-lo quando quiser. Obviamente, vai ter que esperar um pouquinho, né? Mas já está fazendo tudo que no treinamento normal ele já está fazendo. Então, excelente notícia. Eu acho que ele já pode voltar talvez no meio desse mês, né? Isso é legal. O Felipe Luiz falou na entrevista, né, pós-jogo, exatamente isso. Flamengo e Juventude no Maracanã, talvez? Qual a expectativa dele, se joga em maio? Aí ele falou, não, o Pedro joga em abril. Fiquem tranquilos que o Pedro joga em abril. Ele cravou isso, então o cara, o dono do time, cravou, sinal que o Pedro vai jogar. Até Flamengo e Juventude a gente tem 16 dias aí. Dá pra ele jogar uns minutinhos, talvez. Aí o outro jogo já é Vasco, que também é aqui no Rio. Então, vamos ver, né? Vai entrando de pouquinho em pouquinho ali. E aí vai pegando o ritmo. Que delícia, hein? Caralho. E a última notícia boa que saiu, parece, né? Saiu agora no GE, agora há pouquinho, mas 3 horinhas atrás, que o Jorginho e o Flamengo estreitaram ainda mais, né? A negociação e tá ali pouquíssimas canetadas para
ele se torne jogador do Flamengo. Só que eu achei o tempo de contrato grande, né? 3 anos. Um jogador que já tem 33. Cara, mas... Mas, enfim, é isso. Irmão, o cara tá saindo do Arsenal. Sério, né? O cara tá saindo do Arsenal. Pô, ele ainda tem algum mercado na Europa. Se fosse para alguns times menores, ele teria mercado para continuar lá. Inclusive, queriam levar ele para Itália, né? E ele acabou vindo para cá. Então, eu acho que era isso, era o caminho. Felizmente, era o caminho. Teve que dar um contrato maior, né, para convencer ele a vir para o Brasil. Eu também acho que é natural. Pode ser até que ele decida aposentar antes, né? Se o cara, pode ser. O cara muda, né? Enfim, vamos ver. Verdade. Eu acho uma ótima contratação. Vamos lá. Também acho. Tua expectativa para a estreia quinta-feira contra o Deportivo Táchira? A gente não sabe se joga. Léo Pereira, Danilo, Gerson, Arrascaeta. Esses 4 podem jogar, mas a gente não sabe. Moleque, e aí? Com todo respeito ao Deportivo Táchira, com todo respeito. Manda lá. Vai tomar no cu se perder esse jogo. É isso. Ué, é o vice-líder do venezuelano, foda-se. Mas vai viajar para Venezuela. Irmão, não importa. Tem que ganhar esse jogo. Para as pretensões do Flamengo, tem que ganhar esse jogo. Não é nem empatar, ganhar. Vai lá, porradinha 2-0, volta para casa de boa. É isso. Central Córdoba e Deportivo Táchira fora de casa e dentro de casa tem que ganhar os 4 jogos. Para mim é isso, os 4 jogos. Esses são 12 pontos que a gente tem que fazer. E aí, a LDU, para mim, tem que ganhar, altitude, né? Porém, é um jogo um pouquinho mais complicado. É um time melhor, enfim. E em casa também, geralmente, consegue fazer o mando de campo valer também. Então, para mim, o Flamengo tem que fazer 15 pontos nesse grupo aí. Pelo menos. 15 pontos. Também acho, tô contigo. Eu acho só que é isso. O Felipe vai ter uma certa dificuldade para montar o time ali, né? Os 11 iniciais, porque não tem Gerson, não tem Arrascaeta. Teoricamente, os 2 pensadores desse time, né? Os outros são mais correria, disposição, imposição física. Esses são os mais cerebrais do time. E a gente não vai ter eles. Eu imagino... Aliás, eu queria ver um pouco mais do Matheus Gonçalves atuando como meia mesmo, né? O cara criativo. Mas a gente falou, o cara que tem o corpinho de adolescente, não aguenta intensidade. E pelo jeito o Felipe não confia nele, né? Começou ainda não. Começou com o Bruno Henrique de meia, depois botou o Plata de meia. Eu acho que naturalmente ele vai colocar o Plata. Só não começou com o Plata porque ele tinha jogado 2 partidas, 48 horas de viagem, o caralho. Pra mim, o Plata é o cara que tem que jogar nessa posição. É a posição que ele tem jogado na seleção e tem jogado bem. E aqui também, nos jogos que ele teve, jogando como meia, ele desempenhou bem. Então, eu acho que esse é o jogador que a gente precisa utilizar nesse meio campo sem o Arrascaeta, né? E, cara, é isso. É o que eu tenho pra falar por hoje. Beleza? Eu também. É o que eu acho que a galera tem que chegar junto aí também, no comentário, né? Pô, deixa um legal. like também aí pra gente, né? Porra, likezinho, por favor, só um likezinho. Isso. Tá pedindo não nada vai cair demais. Tua mão, cara. Não vai cair tua mão. Ajuda a gente pra caramba. Ajuda a gente, inclusive, a vir aqui fazer mais conteúdo, cara. Pô, se a gente tá aqui dando a vida, criando conteúdo, chega lá, tem 2 likes, pô, por que eu vou gravar um novo vídeo se não tem. Se a galera não tá curtindo, tá ligado? Se você se tá curtindo, interage aí, pô. Rapaziada, faz isso que ajuda bastante. Então, a gente vai ficando por aqui. A gente vai postar tem os nossos shorts aí também para vocês, né? Que saem, a gente vai postando direto. Lá no TikTok também tem os videozinhos que a gente posta. Então, vamos interagir com a rapaziada. E é isso. Tamo junto. Saudações rubro-negras. A gente vai ficando por aqui. Valeu. É Mengo, no meu tempo é só Flamengo. Tererê, sou Flamengo até morrer.